E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Hoje estamos a gravar na noite de 27 de março de 2025. Comigo, Vítor Nunes, estão os companheiros de sempre, Nuno Gonçalo Poças e Nuno Loureiro. Uma semana em que, com fortes acontecimentos nacionais, já começa a batalha para as legislativas de 2025 e tivemos também as eleições na Madeira, com uma vitória clara do PSD, de Miguel Albuquerque, que após os casos e os últimos acontecimentos políticos na região, conseguiu recuperar e tem uma vitória clara e com uma coligação com o CDS consegue formar uma maioria para governar. Por isso, vamos começar hoje pelo que se passou no Paralelo do Atlântico e mais para a frente vamos de volta ao continente para analisar o começo da corrida eleitoral. Começo por pedir ao excelentíssimo Nuno Loureiro para nos fazer uma pequena análise sobre o que se passou na Madeira, olhando para a vitória de Albuquerque, do PSD, esta recuperação eleitoral e, acima de tudo, para a derrota tremenda do PS e do Cafofo. Mais à frente, gostaria também de falar sobre um outro fenómeno que está acontecendo na região, mas deixamos isso para a segunda ronda de perguntas. É um fenómeno atmosférico? É um fenómeno, quase como um anticiclone do Porto Santo. Ok. Olha, antes de mais, olá a vocês e aos nossos ouvintes. Na Madeira, resumindo, e para não me alongar, eu acho que há uma lição muito importante, que é os casos e casinhos do governo não interessaram para nada. Portanto, assim, curto e grosso, esta é a grande lição. Porque aquilo que levou o governo a cair foram os casos e casinhos, aquilo que levou à apresentação da tal moção de censura, que era, aliás, apresentada pelo Chega, e que teve o apoio do Partido Socialista, apesar de até ter algumas coisas que não eram simpáticas para o Partido Socialista, mas, portanto, fizeram questão de mandar o governo abaixo por causa... E não é só casos e casinhos, estamos a falar de casos de investigação, não é? E aquilo que nós podemos concluir com os resultados é que para os madeirenses, não quer dizer que seja a mesma coisa no continente, mas para os madeirenses esses casos não interessaram nada. E, portanto, cumpriu-se a normalidade de que quem manda abaixo um governo é penalizado por esse facto. E, portanto, tem havido alguma instabilidade na Madeira. A verdade é que o Miguel Albuquerque já leva praticamente 10 anos de governação, ou pelo menos de liderança do PSD, governação que ele vai dar mais ou menos a volta da mesma coisa, com mais coligação, menos coligação, com PAN, sem PAN, com isto e com aquilo, tem conseguido manter, de facto, uma longevidade que no continente não é habitual. Nas regiões autónomas, um bocadinho à imagem daquilo que se passa nas autarquias, tem sido essa a regra, e com mais ou menos dificuldade. A verdade é que aquilo que se via ao longo dos últimos anos, que era algum declínio, quase que parecia... Quer dizer, quando é que o PSD vai perder a Madeira, aquele bastião? A verdade é que foi o oposto. E, portanto, ficaram a escassos votos de ter uma maioria absoluta sozinhos. O CDS conseguiu eleger, garantindo condições de governabilidade com a maioria absoluta. E, portanto, a vida vai retomar com naturalidade na Madeira. Uma nota para o JPP, os Juntos pelo Povo, que é um fenómeno madeirense, estamos a falar de um partido que apenas tem expressão real
na Madeira, mas que conseguiu passar o PS, e que, se conseguir ter uns 60% desta votação nas legislativas, que vem aí, pode eleger para a Assembleia da República Portuguesa. E, portanto, isso é significativo. Primeiro, porque é mais um cenário numa realidade já fragmentada na Assembleia da República. Portanto, é mais poderá ser, eventualmente, mais um deputado para baralhar ali as contas, mas, se calhar mais relevante, é que esse deputado será eleito à conta ou do Chega ou do Partido Socialista. Com estes resultados, provavelmente do Partido Socialista. E, portanto, isso também não são de todo boas notícias para o Pedro Nuno Santos, tal como este resultado catastrófico do Partido Socialista na Madeira não é de todo também uma boa notícia em si mesmo para o Pedro Nuno Santos. É, por outro lado, uma boa notícia para Luís Montenegro. E ainda para mais, considerando que as eleições tinham a ver com casos, em que o caso de Luís Montenegro não sequer tem nada a ver, como eu estou farto de dizer, pelas consequências, passa por não sequer ser um caso legal, neste momento, é simplesmente político, e, portanto, o que faz com que o PSD saia reforçado à AD, porque o CDS também lá está, na Madeira, e, portanto, saem reforçados desta situação, e o Pedro Nuno Santos bastante fragilizado. O Chega também baixou lá, o que se calhar pode também indiciar qualquer coisa, um bocadinho que se cheira de que se calhar o pico, nós já falámos aqui sobre isso, por diversas razões do Chega, se calhar pode ter acontecido em 24, ou seja, não há, desde aquela eleição dos 50 deputados, todos os sinais que vêm daí denotam quebra do Chega, e, portanto, tudo isto são sinais que são ótimos para o Luís Montenegro, desde as razões pelas quais houve eleições, desde o partido que ganha, desde o facto de ter a maioria absoluta, desde a quebra do Partido Socialista e desde também o baixar e o declínio, pelo menos de uma eleição para a outra, do Chega. Uma pequena nota, o Cafofo foi secretário de Estado do Partido Socialista, enverdou ali por uma aventura política no continente, tentando daí retirar dividendos para a Madeira. O historial na Madeira diz que não é propriamente a melhor estratégia e, portanto, resta saber se o Partido Socialista é muito penalizado por essa má estratégia, se é muito penalizado por essa estratégia e o mau momento a nível nacional, ou se é simplesmente pelo mau momento a nível nacional. São coisas que nós daqui a 2 meses vamos descobrir. Agora, nos entretantos, um bocadinho na onda de que vinha a nossa conversa nos últimos programas, são bons indícios para o atual Primeiro-Ministro e péssimos para o líder da oposição, que supostamente lhe estaria a tentar roubar o lugar. Muito bem. Nuno Gonçalo Poças, o que é que te pareceram estas eleições? Como é que tu vistes isto? Eu sei que é algo que te incomoda, estes casos e casinhos, e ver isto, quer dizer, os processos amontoam-se, temos investigações e mais investigações, e, no entanto, na Madeira nada muda, ou melhor, aqueles que estão até envolvidos nos processos acabam por ter uma votação maior, surpreendente, se pensássemos há 5, 6 meses atrás, mas depois das sondagens vieram confirmar este resultado. O que é que achas que se passa com os portugueses, com os madeirenses? Ou não temos opções e temos que aceitar aquilo que se está a passar? Qual é a tua sensação? Bem, se calhar é uma mistura dessas coisas todas. Primeiro, eu acho que pode haver algum... A falta de opções é uma realidade. E na Madeira eu acho que isso se verifica ainda mais porque, ao fim de 50 anos, o PS nunca, na verdade, conseguiu corporizar
uma verdadeira alternativa. E, portanto, eu sei que enfim, talvez alguém um bocadinho mais fanático ou mais cínico possa achar que nunca houve rotativismo no Governo Regional da Madeira, só porque, enfim, podemos assumir que a Madeira é só bem governada e, portanto, estaria tudo bem, mas de facto é relativamente esquisito que ao fim de 50 anos isso não tenha acontecido e, portanto, isso na verdade também decorre da falta de alternativa que o PS constitui, enfim, que agora até acabou por ser ultrapassado pelo tal partido, o JPP, que o Nuno falava há pouco, que até acho que há um ano teve Régio Campedourico para eleger deputados à Assembleia da República, portanto, tem de facto alguma expressão regional e tem margem para crescer. Mas depois há aqui um fenómeno que eu acho que não é de descurar, que é, aliás, dois. Primeiro, e isto é algo que eu também acho que no continente se vai revelar daqui a mais ou menos 2 meses, que é o facto de talvez as pessoas não serem assim tão sensíveis a este tipo de casos mais ou menos judiciais, mais ou menos legais, mais ou menos éticos. Eu acho que nós já falámos aqui sobre isso a semana passada. Quer dizer, pá, o país em 2011 deu mais de 1,5 milhão mais de 1,5 milhão de votos a José Sócrates, portanto, quer dizer, eu não acho que nós também tenhamos aqui não há um grande sentimento na comunidade de elevada exigência moral, ética, seja lá o que for. Depois, por outro lado, também acho que as pessoas podem começar a cansar um bocado e, além de se, de alguma maneira, se distanciarem dos partidos por causa dessas questões, pelo menos boas franjas do eleitorado, eu também acho que enfim, o sistema judicial também começa a gerar alguma desconfiança, ou pelo menos a não ser totalmente credível para as pessoas. E, portanto, o que significa que, no caso concreto, Miguel Albuquerque foi constituído arguido há 12 meses ou 14 meses, uma coisa qualquer assim, não foi sequer ainda ouvido. Eu acho que às tantas as pessoas na Madeira podem ter só olhado para isto e pensar, pá, esquece, não, pá, se calhar não é nada especial, se calhar não é nada assim tão grave, se calhar não se passa rigorosamente nada. Depois, por outro lado, também acho, um bocadinho na senda daquilo que já estava a dizer há pouco, e em territórios mais pequenos isso também se nota mais, enfim, ao nível autárquico no continente isso também é uma realidade, independentemente dos partidos. Portanto, é uma coisa que já foi até do Bloco de Esquerda, ali a Salvaterra de Mar, passando pelo PCP, pelo Sul abaixo, e enfim, a todos os outros. Há uma grande simpatia da maioria das pessoas, ou não vou dizer simpatia, talvez alguma tendência para fechar os olhos a uma série de comportamentos, desde que as suas cidades, no caso das regiões autónomas, a sua região seja, não vou dizer bem governada, mas em que as pessoas sintam de alguma maneira que o poder político lhes é útil. E isso é uma coisa, por exemplo, que se vê em Oeiras, aqui ao lado, não é? Depende, quer dizer, nós podemos olhar aqui todos de um pedestal acima e olhar, pá, como é que é possível que o Conselho do país que tem mais licenciados per capita, que tem dos melhores níveis de vida, etc., possa ter eleito o Isaltino Moraes assim que ele acaba de sair da prisão. E eu acho que enfim, há uma quebra de exigência do eleitorado para com o representante, mas eu acho que é um bocadinho, também é um bocado, se calhar, uma tendência de um país pobre, não é? Pobre de espírito e que depois o conduz a outro tipo de pobrezas. Que é no fundo isto, pá, está a fazer, fez isto assim assado e portanto não me interessa o resto, um bocado aquilo
que se ouve muitas vezes, roubar todos roubam, portanto não sei se não haverá aqui uma mistura de todas estas coisas, portanto, entre falta de alternativa, falta de exigência, cansaço das ações judiciais e até alguma desconfiança relativamente ao Poder Judicial e ao Ministério Público em concreto. E portanto, na verdade, isso a sua independência política, não é? A independência política do Ministério Público, mais do que a competência, pois, se calhar talvez. A independência política, talvez, embora eu não sei, pá, há magistrados de todos os partidos e na verdade já houve políticos arguidos de todos os partidos também, portanto eu não acho que isso parece o Hotel nos anos 80 a dizer que era vítima do Ministério Público, porque na altura achava que o Ministério Público eram todos do PCP que lhe queriam fazer a folha. Também, não acho que seja isso, ou seja, há políticos do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, que já foram constituídos arguidos, foram investigados por isto, por aquilo e pelo outro, e em várias zonas do país. A questão isto é uma conversa já de há muito tempo, que tem a ver aqui com outro grau de discussão, talvez, que é a incapacidade que os partidos têm a ter o seu próprio governance na maneira como eles como se organizam, como se fiscalizam, como se escrutinam a si próprios. E o poder político, as instituições do Estado, as instituições políticas, a forma como ao longo dos anos foram descurando o seu próprio controlo ético, a capacidade de olhar para o lado e não ser só um cúmplice, este tipo é o meu aldrabão e portanto com ele está tudo bem, com os aldrabões dos outros é que não se pode contar. E ao mesmo tempo foi-se deixando para o Ministério Público tudo aquilo que era controlo ético da política, e portanto o Ministério Público acabou por aceitar isso, inevitavelmente, até porque por várias razões o poder político também fez isso, mesmo em termos legislativos, foi aumentar a panóplia de crimes, aumentar a margem para investigações desse género, muitas delas com provas de muitos quadros penais com difícil prova, mas que ajudou muito, por exemplo, a nós fazermos um bocadinho aquela narrativa, que é uma coisa que já vem dos anos do Sócrates, e depois com o António Costa isso também ficou mais exposto com aquela frase célebre do à justiça ao que é da justiça, à política ao que é da política, que no fundo servia para nós fazermos assim. Tínhamos de repente um caso, vinha para a comunicação social, à justiça ao que é da justiça, e, portanto nós vamos ver no livro aqui do jovem, nós não temos nada a ver com isto não é uma coisa estrutural, isto é um comportamento único, individual, se foi alguma coisa, e portanto estamos aqui para os tribunais, nos tribunais das duas uma, ou acontece alguma coisa e há uma condenação, se houver uma condenação era um problema dele, portanto nós tínhamos aqui um tipo que não era merecedor e portanto adeusinho, se não acontecesse nada, então não há problema nenhum, portanto não há sequer um problema ético, seja lá o que for. Se os tribunais dizem que não há crime, é porque não há sequer problema ético nenhum e portanto esta pessoa foi injustamente acusada disto e daquilo e do outro, portanto é todo este caldo que depois acaba por proporcionar um bocadinho isto, sendo que depois acaba um bocado naquilo que levava um bocadinho à pergunta do Vítor, que é, as pessoas às tantas fartam-se de tudo, mas quer dizer, no final do dia vão ter que votar em alguém, o país não está à beira de uma revolução, as pessoas não vão sair de varapaus para a rua e de pôr os presidentes da varanda abaixo, portanto. E na Madeira é muito mais fácil porque há uma relação de confiança muito grande, de confiança ou de promiscuidade, seja lá o que for, mas há uma relação muito longa entre os madeirenses e o PSD, e portanto, olhando para este cenário todo, deem lá a maioria ao homem e deixem-no governar e acabou. Eu acho que é mais ou menos isto, e não me admirava que em maio acontecesse uma coisa parecida por cá. Olha, eu complementando o que tu dizes, eu tenho algum conhecimento por questões familiares da Madeira, e eu lembro-me de uma expressão de um familiar meu, há alguns anos atrás, era que em cada povoação na Madeira tu tinhas três coisas, que era a capela ou a igreja, a tasca e a sede do PSD.
Portanto, basicamente essa promiscuidade ou essa proximidade sempre existiu, porque são 50 anos. Eu gosto imenso disso, é só a pena ter uma sede do PSD por todo lado. Certo. Mas uma igrejinha acho que faz muito bem, pá, tem E piponchas uma por todo tasquinha. lado, aquela ilha é fantástica. E eu acho que é muito por aí, e estes últimos anos, os madeirenses, porque, tal como nos Açores, a população é muito dependente do Estado, é muito dependente do governo regional, seja por empregos, seja por subsídios, seja por projetos, porque são dependentes do governo, basicamente. São regiões que não têm produção de praticamente nada, têm algum turismo, Madeira mais do que os Açores, mas essa dependência leva a que as pessoas prefiram a estabilidade. Casos sempre existiram. Quer dizer, na Madeira os casos sempre existiram. Quem vai lá desde os anos 80 sabe das histórias dos tempos do Alberto João. E as pessoas viviam bem com isso. Algumas criticavam, eu conheço muitas pessoas que eram críticas, opositoras a Alberto João, mas aceitavam porque é a forma de viver na ilha. E, portanto, eu acho que houve aqui uma hipótese, até relembrar que penso que foi 2019, o Cafofo teve uma oportunidade de ouro e quase chegou a governar, porque se ele tinha conseguido eleger mais um deputado, conseguia roubar a maioria ao PSD e, portanto, poderia fazer uma geringonça como o Costa fez 4 anos antes, não conseguiu e agora, 6 anos depois, tem um dos piores resultados. E isto eu acho que a população está num ponto em que está farta de uma certa instabilidade, gosta daquela harmonia que a ilha tem, que a ilha, o arquipélago, apesar de Porto Santo ser bastante mais pequeno, e querem que as coisas continuem como estavam. Não é porque Albuquerque está envolvido em casos, porque os casos eles sempre viveram. Eu acho interessante ali, a queda do Chega é claramente um fenómeno, tal como o crescimento do JPP. Eu queria deixar isto mais para a frente, mas o Nuno já puxou esse assunto. Eu acho que o JPP é um fenómeno que pode ser muito interessante nas próximas eleições legislativas, pelo que o Nuno já frisou, pode eleger se tivesse os votantes que teve agora nestas eleições e o Chega tivesse o que teve, o JPP elegia 2 deputados, que era já um resultado brutal. Mas eu também acho que isso é ser demasiado otimista. Eu acho que eles também não vão arriscar por aí, mas eu acho que um deputado é claramente possível. É uma formação que foi crescendo e os 30 mil votos ser a segunda voz, ter afastado o PS para um terceiro lugar que já não via há muito tempo, é claramente um sucesso. E vai ser interessante ver se eles conseguirem eleger o que é que vai acontecer, por exemplo, nos Açores, se vamos ter um outro fenómeno como esse, de um partido mais regional, apesar da atenção que o JPP tem uma conselhia na Maia. Muita gente não sabe, eles são madeirenses, têm 3 conselheiros no arquipélago da Madeira e depois tem uma na Maia, na região do Porto. Fenómenos assim bastante interessantes. E o que é que poderia acontecer com esse tipo se poderíamos ter eventualmente o que acontece na Galiza, que é o Bloco Nacionalista Galego, que é hoje a segunda formação da Galiza, que está pouco abaixo do PP e que afastou o PSOE numa região autónoma, e isso seria ter uma voz muito menos regional, ou muito menos nacional, muito menos dependente dos partidos tradicionais do continente, mas ter uma voz que seja mais preocupada com os problemas. Porque se nós olharmos para aquilo que é o programa político do JPP, é claramente questões muito, muito locais. É o ferry para Lisboa, são as pontes, os túneis, são coisas assim, é o bem-estar de uma região, que é algo que às vezes faz talvez falta a estes partidos. Um outro ponto que eu acho que é muito interessante de analisar é a reação de Pedro Nuno Santos a esta votação, aquela reação que ele teve logo a seguir, em que praticamente coloca a culpa no PS Madeira, em Cafofo, e lembrar que isto já não é a primeira derrota de Pedro Nuno Santos, já perdeu Açores, já perdeu Madeira 2 vezes, começa a ter aqui um certo elan de que não consegue conquistar vitórias. E o continente, a seguir a ser eleito. E portanto começa-se a ser, ganhou as europeias, fez ali um grande festejo, e agora, que seria uma eleição importante para mostrar a força, começa-me a parecer que Pedro Nuno Santos já começa as pernas a tremer,
quase como se fosse um banqueiro alemão, não é? E vamos ver se agora estes resultados não o afetam na próxima campanha eleitoral. Acho isso interessante. Da parte do Chega não se ouviu muito, é uma derrota natural, e nos outros partidos, a esquerda, outra vez de fora, claramente da Assembleia Regional, aí ele mantém-se mais ou menos no mesmo, não há grandes mudanças. Agora, o interessante vai ser esta próxima corrida nas legislativas. E aqui eu gostava de perguntar-se o que é que vocês acham, começando agora pelo Nuno Poças, o reaparecimento das figuras históricas dos dinossauros ou dos esqueletos que saem do armário no Bloco de Esquerda, com a bandeirinha do fascismo. É um fenómeno, achas que é um fenómeno de desespero da direção da Mortágua? É os antigos a acharem que a esquerda está muito mal e é preciso fazer qualquer coisa? O que é que te parece? O Francisco Louçã diz que é candidato porque há um fascista na Casa Branca. Exato. Portanto, eu não sei por que estado é que ele vai ser eleito ou não, mas eu acho que já revela mais ou menos como é que as coisas estão. E nisto eu vou ter que dar aqui alguma razão ao André Ventura quando disse, porque eu acho que foi, apesar de tudo, foi uma análise bastante objetiva. O Francisco Louçã vai ser candidato por Braga, que é dos distritos, não o distrito com, bem, talvez não o mais, mas pelo menos um dos distritos com mais jovens do país. E eu acho que a maioria das pessoas já não sabe quem é o Francisco Louçã. E aliás, até acho que há uma geração que está muito afastada disto. Eu acho que isto, na verdade, é uma espécie de... às tantas parece quase um ciclo que se fecha, que é... Eu acho, não sei se nós alguma vez já falámos sobre isso, mas eu acho que o regime está ao final de 50 anos, se calhar até para comprovar um bocado a tese de que Portugal funciona sempre por ciclos mais ou menos de 50 anos, e dá 200 ou 300 anos para cá, e o regime está numa fase muito parecida com o final do Estado Novo, com todas as diferenças que existem, como é óbvio, mas o situacionismo e, portanto, esta gente, que durante 50 anos influenciou brutalmente a opinião publicada. Eu ainda hoje estava a comentar com um amigo meu que dizia, se nós olhássemos só para as televisões e para os jornais, provavelmente o André Ventura não teria um único deputado no Parlamento e o Rui Tavares era primeiro-ministro. E depois, na verdade, não é nada disso que acontece. E, portanto, eu acho que de há uns anos para cá se tem vindo a notar que o tempo do Bloco, do PCP, na verdade está a chegar ao fim. E, quer dizer, há aqui uma espécie de sucedâneo, mas também uma espécie de sucedâneo... talvez até mais para descontentes do PS, um bocadinho mais à esquerda, urbanitas e tal, do que propriamente do Bloco e do PCP. Que esses talvez vão acabar a votar no outro lado, que é o livre. Mas é um sinal de declínio. E eu lembro, a primeira vez que quando vi a notícia do regresso do Luís Fazenda, do Fernando Rosas e do Francisco Louçã, lembrei-me imediatamente daquele, como é que se chamava, da Brigada do Reumático, não é? Portanto, quando o Marcelo Caetano chama os generais mais velhos e não sei o quê, portanto juntou-se ali aquela gente toda para mostrar apoio ao regime. E eu acho que eles vieram fazer a mesma coisa relativamente ao Bloco de Esquerda. E este não é o regime... em termos formais, se quiser, ou seja, não é à democracia, às eleições livres, à liberdade de expressão, essas coisas todas, não é relativamente a isso, mas é um certo tom, um ar do tempo, o país inclinado à esquerda intelectualmente e moralmente, que em fase de declínio agora teve que ir buscar os resquícios do passado. E
Eu acho que isso não vai. Tenho muitas dúvidas que isso funcione. Acho que a Mariana Mortágua, ao mesmo tempo, também nunca se conseguiu afirmar, pelo menos há um ano para cá, como a Catarina Martins a determinada altura conseguiu. Acho que, apesar de tudo, a Catarina Martins tinha uma outra bagagem política, nem sequer falo em termos de substância ideológica, mas tinha tinha um jeito para fazer a coisa que era muito diferente de Mariana Mortágua. Quer dizer, a Catarina Martins saiu do Bloco de Esquerda dizendo que o Bloco era um partido social-democrata e, portanto, tinha como é que eu ia dizer, subtileza e era de alguma maneira ardilosa o suficiente para transformar o Bloco de Esquerda naquilo que na verdade nunca foi. Um bocadinho como o Francisco Louçã, com aquele tom de sacerdote da aldeia, de quem dizia muito calmamente que o Bloco de Esquerda era um partido de pessoas moderadas, etc. E, portanto, e que nem sequer é verdade. Francisco Louçã, ao mesmo tempo, foi alguém que, ao longo dos últimos 25 anos, foi um grande responsável pelo fomento do discurso de ódio na política em Portugal, curiosamente. E isto também é uma coisa importante, eu acho que deve ser dita, porque não houve muitas pessoas com a capacidade de o fazer e ele foi uma delas. Embora sempre naquele registro muito suave, hoje em dia até mais aburguesado, no Banco de Portugal, no Conselho de Estado, aquelas coisas todas, agora já não está, mas já esteve. Mas eu acho que talvez seja uma boa altura para o Bloco de Esquerda ter mais uma derrota que merece, e também para a Mariana Mortágua. A Mariana Mortágua foi alguém que ficou conhecida e se tornou de repente uma figura muito querida, sobretudo dos mídia e talvez de boa parte do eleitorado, mas que hoje em dia também já está um bocadinho fora disso, por ter feito uma pergunta ao Zé Albava. Esse foi o grande mérito de Mariana Mortágua. Perguntou ao Zé Albava como é que um tipo que tinha ganho tantos prémios de CEO, não sei o quê, de repente chegava ali e não se lembrava de nada. Não é preciso ser um gênio político para fazer uma pergunta destas. Quer dizer, teve ali algum descaramento, sim senhor, mas o percurso de Mariana Mortágua é este, não é? Ainda ontem, ou esta semana, vi uma entrevista dela à SIC Notícias, salvo erro, quer dizer, que a quantidade de disparates que ali são ditos, ainda por cima de alguém que é licenciado em Economia, ali diz, é uma coisa, não é só assustador, é um bocadinho, é confrangedor até assistir. E, portanto, acho que a brigada do reumático do Bloco de Esquerda aí virá para ajudar a acabar a enterrar aquilo. Se as coisas correrem mais ou menos bem. Portanto, apesar de tudo, quer dizer, no país onde parece que houve uma espécie de nascimento do cinismo político, mesmo até no eleitorado, em que já ninguém quer saber de nada e, portanto, corremos aqui o grande risco de dar uma vitória ao Luís Montenegro, que eu acho que está, vou aqui saltar um bocadinho, mas eu acho que ele está com a apresentação das listas, de cabeças de lista, e aquela ideia de fazer renascer o Hernani Dias, que até há 2 meses ninguém sequer sabia quem era, levá-lo a cabeça de lista por Bragança. Eu acho que ele deve ter feito uma aposta com alguém e disse, eu vou fazer tudo o possível para toda a gente me cair em cima e mesmo assim vou ganhar. E, portanto, às tantas ainda acabamos com o Duarte Lima como mandatário da campanha ou qualquer coisa assim, ou mandatário para a terceira idade, e eu acho que ele vai ganhar na mesma, e, portanto, mas enfim, mas relativamente ao Bloco de Esquerda, acho que as coisas estão mais ou menos a compor para que não acabem nada bem. Sim, e atenção a que Francisco Louçã fez crescer o Bloco para um nível no início dos anos
ou no final dos anos 90, muita gente não acharia possível, mas também quando saiu em 2011 teve um resultado que mostrou claramente que a Portugal já não ouvia muito o Bloco de Esquerda. Depois veio Catarina Martins e fez mais ou menos renascer, mas eu fiquei ali, não foram só eles os três, também a Marisa Matias parece que vai pelo Porto, eu só fiquei ali à espera de aparecer o Boaventura Sousa Santos por Coimbra, achei que poderia ser uma excelente oportunidade de uma belíssima votação em Coimbra. Nuno Loureiro, o que é que te parece esta brigada do reumático do Bloco? Achas que pode ser uma oportunidade que o Bloco tenha para, por exemplo, roubar votos a uma esquerda que não acredita no Pedro Nuno Santos, e se é para eleger alguém com fábulas, prefere ir para os originais? Não. Não. Acho que vai ser um desastre. Acho que vai ser um desastre pelas razões que ali o Nuno Poças falou. Aliás, eu vi essas declarações do André Ventura num vídeo que andou a circular pela internet e concordo que tenha sido uma análise bastante objetiva, e acho que nesse aspecto ele tem razão. E se é verdade que eventualmente pode haver aqui uma correção no Chega, a verdade é que é uma correção... estamos a falar nos 2 dígitos, quer dizer, estamos a falar de um partido que teve 18% dos votos, quer dizer, se houver uma correção e tiver 14, continua a ser uma coisa extraordinária que se passou aqui em 2 ou 3 anos. Nunca o Bloco de Esquerda conseguiu uma coisa do mesmo calibre. E se formos olhar para as mesas, para os resultados das mesas de voto mais jovens, o André Ventura tem toda a razão. Porque de facto o Chega consegue ter resultados muito mais ainda superiores que esses 14, 15, 16, 17%. A direita tem bons resultados, a IEL tem bons resultados. O Partido Socialista só consegue ter bons resultados por camada etária acima dos 60 anos. Abaixo dos 60 anos o Partido Socialista não ganha em nenhuma classe etária. E a extrema-esquerda segue o mesmo caminho, mas em pior. E o que eu acho, sinceramente, eu acho que está a haver aqui uma correção. Durante muitos anos havia a teoria do pêndulo, e portanto que as coisas oriam para um lado, oriam para o outro, etc. E nós às tantas entramos num fenómeno de polarização tão grande e de acrimónia tão grande que a questão do pêndulo foi um bocadinho posta de lado, quase como se estivéssemos a entrar num tempo novo. Mas se calhar o pêndulo só está a andar um bocadinho mais longe. Portanto, a polarização é isto. Eu, se me permitem a minha opinião, acho que estamos num processo geracional de mudança. Ou seja, é uma coisa estrutural. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isto aqui algumas vezes, nomeadamente a propósito daquilo que se passa nos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos são a cabeça. Os Estados Unidos é quem vai à frente no Ocidente e todos os outros depois seguem as modas. E da mesma maneira como o wokeismo chegou até à Europa, incluindo a Portugal, e portanto... aos governantes como a Margarida Balseiro Lopes chegou agora, que já morreu na origem, mas ele nasceu nos Estados Unidos. E tudo isto tem a ver com um fenómeno geracional. E acho que há aqui em jogo uma outra tendência geracional mais lata, que tem a ver com uma geração que se acaba e que não tem resultados para mostrar, que é a geração dos anos 60. E nós, quando falamos de política, estamos sempre ocupados a falar da trica e disto, muito obcecados com os pormenores e com as vírgulas, etc. E esquecemos, que às vezes, um bocadinho destes movimentos mais largos, porque as coisas têm muito de geração e de moda. E, de facto, aquilo que esta geração, que começou nos anos 60 e que, obviamente, chegou a Portugal mais tarde, até por força do 25 de Abril, tem para mostrar é uma mão cheia de nada.
é uma geração que ao longo dos últimos 30, 40 anos, quando se afirmou, primeiro começou como alternativa, não é? Enquanto jovens, contestatários, mas que a partir de determinada altura chegaram ao poder, porque a geração chega sempre ao poder, não é? Uma nova geração, mais tarde ou mais cedo, chega sempre ao poder. Habituaram-nos a governar com esta ideia do sonho. E triunfou este ideal de esquerda, estes ideais utópicos, de que vamos resolver os problemas todos da humanidade, vamos resolver os problemas todos da sociedade, vamos resolver isto, vamos resolver aquilo, com sonhos utópicos e com grandes movimentações e com grandes passos de dança, mas enquanto com a mão esquerda acenavam com grandes coisas, a verdade é que com a mão direita iam-nos à carteira e ao bolso. E aquilo que os últimos 30 anos de grande Estado Social têm para apresentar no Ocidente, e isto é um processo geracional, repare-se, é um aumento da dívida brutal, é uma cristalização económica tremenda, é um empobrecimento relativo da população. É claro que o caso português é diferente, porque nós estávamos separados e ao juntarmos com a Europa temos vivido por conta de outrem. Mas ainda assim, nos últimos anos, este fenómeno também chegou a Portugal. O salário médio não cresce há muito tempo, apesar do salário mínimo continuar a crescer. E cresce por decreto. O nível de esperança de um jovem há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás de entrar no mercado de trabalho, de subir por si próprio, de comprar uma casa, é completamente diferente daquilo que tem hoje em dia. Ou seja, ao mesmo tempo que nós vivemos um discurso político de sonhos e de utopias, a realidade tem este hábito terrível, que é de se impor. E basicamente o que nós andámos a fazer no Ocidente ao longo dos últimos 30, 40 anos foi subcarregar as gerações que vêm aí a seguir com um nível de vida, a pagar um nível de vida que não são capazes de manter com um crescimento económico que não existe. E este é o resultado que uma geração tem para apresentar. E em Portugal, Louçã e outros, e ainda para mais com esse discurso profundamente utópico, encarnam perfeitamente este falhanço social, que é estes anos consecutivos de viver à conta do sonho e da ideia de que se pode, por decreto, com a política, resolver os problemas da sociedade. E não pode. Não é o Estado que resolve os problemas da sociedade. São as pessoas. As pessoas é que trabalham, as pessoas é que produzem, as pessoas é que podem enriquecer. E aquilo que me parece é que está a vir aí uma nova geração que percebe que isto é tudo mais do mesmo e que estão fartos deste discurso. Estão fartos deste discurso. Estão fartos desta lenga-lenga e que não querem os sonhos e as utopias, querem o real, querem aquilo que é palpável, querem aquilo que é imediato. E, acima de tudo, não querem continuar a lidar com o acumular de um fardo que estas gerações estão a deixar aos mais novos. Portanto, nós temos uma segurança social que está falida. Nós temos um Estado que está com níveis de dívida pública onde não pode ir buscar mais. Temos índices de crescimento económico que são absolutamente patéticos. Portanto, a questão é como é que estas novas gerações vão conseguir ter o nível de vida que, por decreto, dívida e impostos, foi assegurado às gerações que agora se reformam. Esta é a grande questão. E, portanto, quando estas novas gerações começam a entrar no mercado de trabalho, percebem que são pagos miseravelmente, que os preços, a inflação está a subir, que os custos de vida continuam a aumentar, que a economia não dá margem de mudar porque está completamente estagnada. A segurança social
reformas não vão ter. E tu percebes o voto das pessoas. E tu percebes que acima dos 60 anos vota-se à esquerda por causa dos direitos que adquiriram. Portanto, os 80 anos votam, dos 70 anos votam, os 60 anos começam a votar menos, porque estão a entrar agora na reforma e não vão ter as mesmas regalias que os outros tiveram atrás deles, estão a ver os cortes na sua verdadeira acessão da palavra, e os de 50 anos já não estão a votar. Porque quem tem 50 anos hoje em dia sabe que vai trabalhar até aos 70 anos para ter metade das reformas que estão a ser dadas hoje em dia. E tudo isto sobre a capa da justiça social e justiça intergeracional. E depois as soluções que estes políticos da treta, peço desculpa pelo rant, mas as soluções que estes políticos da treta têm pela Europa e fora é a imigração. É a imigração. Vão resolver o problema das contas públicas, vão resolver o problema da segurança social, vão resolver o problema do Estado Social e, portanto, o terceiro mundo para dentro da nossa sociedade, gerando insegurança, gerando um conjunto de problemas sociais que nem sequer pensaram nem acautelaram, com pessoas que não estão formadas, nem têm capacidade de produtividade para gerar o retorno económico que eles próprios dizem que vão gerar. E, portanto, entramos numa encruzilhada. O sonho acabou, o sonho morreu. O sonho morreu. A utopia acabou. A esquerda falhou. Os sonhos da geração de 60 são uma treta. São uma treta. Foi destruir a hierarquia, foi destruir a academia, foi destruir a família, foi destruir a ordem social. É destruir tudo e não construíram nada. Não construíram nada. Esta geração do Louçã não deixa nada. E, portanto, o Portugal hoje em dia, que vive de mão estendida, enquanto isto durar a nível europeu, é óbvio que os jovens não olham para esta gente com uma espécie de respeito. É óbvio que não. E querem um discurso diferente, e é por isso que olham para o Chega, olham também para a IEL, olham para alternativas e estão à procura de coisas diferentes. E não é à toa que a esquerda desapareceu do Parlamento da Madeira. Porque esta esquerda não tem nada para oferecer para o futuro. Eles estão há 30 anos a prometer o futuro e ofereceram-nos isto. E é por isso que o Pedro Nuno Santos, por mais que fale alto, por mais que jogue boxe e por mais que faça passos de dança, também não vai conseguir descolar. Porque eles não têm nada para oferecer. Não há soluções. Eles estão agarrados a um mundo que falhou. Este é o problema de base da esquerda hoje em dia. E, portanto, o problema da direita, nomeadamente em Portugal, é que acha que vai ganhar as eleições juntando-se a este coro de consenso, de alegado consenso, a um centro, mas a um centro que significa o quê? Significa a manutenção daquilo que nós temos hoje em dia. Quando as pessoas... Deixa-me só aqui. Mas tu achas que fazes isso por medo ou fazes isso porque é confortável também com esta situação? Porque é confortável, porque são tudo um bando de caguinchas, porque ninguém tem coragem de cortar. Quem quer... continuam a achar, continuam todos agarrados aos paradigmas do passado. Ninguém está a olhar para o futuro. E quem vai desbloquear esta situação vai ser quem tiver a possibilidade, ou tiver a oportunidade e o rasgo de oferecer uma visão de futuro para quem é o futuro. Não é para as gerações de 60 e de 70 anos. É para os jovens, é para os 30 anos, para os 40 anos, que não conseguem comprar casa, que não conseguem progredir na carreira profissional, que não conseguem ter, por mais que trabalhem, por mais que se esforcem, não conseguem fazer para si e para os seus filhos aquilo que os seus pais e os seus avós fizeram. E, portanto, nós, apesar de termos um ligeiro atraso, porque vivemos por conta, estamos a chegar a esse ponto também. Estamos a chegar ao ponto em que as classes médias altas, as classes médias baixas, os fins estão a ficar pior do que aquilo que os seus pais conseguiram alcançar em vida. Este é o problema político que está pela frente. E aquilo que se passa é que não há soluções, porque o sistema está todo engrenado
num castelo de cartas gigantesco, alicerçado basicamente em dívida. É a razão pela qual Portugal não pode mexer aqui e acolá, etc. Está completamente agrilhoado. Mas pela dívida de quem? Desta geração que se vai embora agora. E achar que é a Brigada do Reumático, que desbaratou a riqueza que tinha para trás, que vai agora chegar aqui e apontar o caminho do futuro, é obviamente não perceber nada daquilo que está a acontecer. O problema é que em Portugal ninguém parece ter condições para apresentar um caminho seguro daquilo que é preciso fazer. Agora, este processo vai cá chegar. E, portanto, quando eu digo que a mudança é geracional, e já começou nos Estados Unidos, e gostem ou não gostem, Ucrânia ou sem Ucrânia, Putin ou não Putin, televisão ou não televisão, narrativa ou não narrativa, podcasts, etc. O que quiserem. Mais tarde ou mais cedo a realidade impõe-se. E, portanto, o processo geracional de revolução... Repara uma coisa. Qual era a idade? Eu sei que o Trump também é mais velho, mas não parece. Mas compara toda a equipa que o Trump tem a trabalhar com ele, por exemplo, e a idade que eles têm, começando no J.D. Vance, o vice-presidente, e compara com todo o status quo que saiu na administração Biden do Partido Democrata. A Pelosi e o Schumer, aquela gente toda. É tudo uma questão geracional. E com 30, 40 anos a menos. Completamente. Menos, não é? É uma geração. Saltaram uma geração. O Trump A geração Silicon todo. Valley, é a geração Silicon Valley que Exatamente. criou a riqueza nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Pronto, e agora vão implementar um novo modelo. E não é à toa que estão unidos com a administração Trump. E, portanto, isto vai chegar cá também. Nós vamos ter que... a realidade vai se impor e nós vamos ter que a obrigação de nos adaptarmos aos tempos que vêm aí. E aquilo que a mim verdadeiramente me faz confusão é que estão todos preocupados nos chats do WhatsApp com se o Trump é bom ou mau, estão preocupados se o Putin vai querer fazer isto ou vai fazer aquilo, com a trica, com a narrativa, se somos bons, se somos maus, se somos virtuosos, se isto ou se aquilo, mas ninguém está a perceber que nós estamos, que aquilo que está a acontecer verdadeiramente é uma mudança geracional, é um salto geracional, há aqui um generation gap brutal que os Estados Unidos estão a saltar, que estão a convidar a Europa a ir atrás, que não está, não sabem o que fazer, porque são incapazes de fazer, porque os nossos sistemas não estão preparados para isto, porque os sistemas europeus estão preparados para manter a situação a todo custo, mas uma situação que é mantida com um sistema económico que está a entrar em pré-colapso, que não tem forma de sustentabilidade para o futuro. E, portanto, o discurso pode ser todo sustentabilidade, futuro, novas oportunidades, como o Sócrates vendia. O discurso pode ser tudo isso. Mas é fake. É fake. E as pessoas já perceberam isso. E, portanto, nós estamos aqui neste momento a navegar no vazio. Estamos num momento de pausa entre um mundo que finaliza um conjunto de respostas de política pública que funcionaram durante os últimos 40, 50 anos, que atingiram o seu limite, que se esgotaram numa falência em 2008 e que desde aí a única coisa que queriam é dívida, mais nada, não queriam riqueza, pelo contrário. E, portanto, é um modelo que está esgotado à espera de um momento novo. Esse momento novo já chegou nos Estados Unidos. Mais tarde ou mais cedo, todos os players lá se vão adaptar e vão continuar. E há de cá chegar à Europa também. Aquilo que me faz confusão é que em Portugal parece que ninguém com responsabilidade pública tem noção da gravidade do momento que nós estamos a assistir, da dimensão da mudança que está a acontecer no mundo e de como nós, quer queiramos, quer não, vamos ter que nos adaptar. Não, isso sem dúvida. Agora, aqui a questão é que não é só Portugal, mas também tem o problema da Europa, que inventa crise atrás de crises para tentar manter esse status quo, não é? Quer dizer, esta história da como é que se diz? Bem, esqueçam, mais militares, mais guerra, mais milhões. Isso, força. Olha agora.
Basicamente é um Covid novo. Isto é um Covid novo que é para manter mais uma crise. Agora mais, andamos aqui 800 mil milhões, ninguém sabe de onde é que vem, mais dívida, que seja de Portugal, seja de Espanha, seja de onde for. Mas as novas gerações estão claramente fartas disso. E tu notas isso. Tu notas isso em Portugal, notas isso em Espanha, notas isso na Alemanha, na Suécia, em todo o lado. As pessoas podem ser a favor da Ucrânia, mas se houver uma guerra contra a Rússia, vais ver essa geração toda a fugir para não ir à guerra, obviamente. O meu problema é que não tem uma opção política hoje, porque não acredito que sejam as AfDs, não acredito que seja o Chega, porque o Chega, como já discutimos aqui muitas vezes, um dia dá para um lado, outro dia dá para o outro, que seja a resposta à necessidade dessa nova geração. Uma nova geração, como tu falaste aí da questão do sonho, essas pessoas não podem sonhar. Em Portugal essas pessoas sonham quando o único sonho que um jovem tem hoje em Portugal aos 23, 24 anos é ir para fora, porque é a única hipótese que tem de ter alguma coisa diferente, não é? Não ganhar 1.200 ou 1.300 euros, vão ganhar um bocadinho mais, permite-lhes ter um dinheiro para viajar, para conhecer outros mundos, mas sabem que depois para voltar para Portugal vai ser muito complicado porque não há possibilidades. E não há uma opção para votar, porque se nós olharmos, mesmo IEL, mesmo Chega, não lhes oferecem uma oportunidade. E vai ser interessante, apesar de olharmos hoje para as sondagens e vermos que é claramente, Portugal volta claramente à direita, coisa que não acontecia há 5, 6 anos atrás, que as gerações mais novas votam muito mais à direita, mas não chegam mais um voto de protesto, parece-me, ou da moda, também muito influenciado pelos TikToks e os movimentos. Eles até conseguiram aproveitar isso, não acho que de uma maneira tão boa assim como vi noutros países, como Estados Unidos, Brasil e Alemanha ou outros lugares, mas conseguem fazer alguma coisa. Só que o problema é que no final as soluções apresentadas não são por aí além. E apesar do otimismo do Nuno Lebreiro, que aquilo que se passa nos Estados Unidos, a parte mais, eu diria, de empreendedorismo, de criação de empresas, não vai chegar à Europa porque não é a filosofia da Europa, e essa é muito a base do que está a acontecer nos Estados Unidos. Esta nova geração que está a pegar, são aqueles que se financiaram em Silicon Valley, foram os que tiveram sucesso em Silicon Valley, é os Musks, é os Thiels, é os Ellisons, são todos esses grandes investidores que hoje estão próximos de Trump pela necessidade, porque percebem que o mundo mudou e o Estado Social já não existe, já não é uma coisa sustentável e é preciso voltar ao sonho americano. Mas deixa-me lá fazer uma pergunta um bocadinho cínica. Essa malta toda, há não muito tempo, estava precisamente do lado oposto. Pois estavam. Eu também sei o que é que se dizia daquela gente toda e eu também concordava. Eu acho que eles não estão a ver, quer dizer, eles estão a ver alguma coisa e estão a perceber que as coisas estão a mudar, mas eles não são propriamente, são agentes de mudança no sentido em que têm poder e mecanismos para lhe dar obviamente. Dar. Mas eles não, quer dizer, eles estão ali para ganhar dinheiro. Mais do que isso, eu acho que dinheiro e poder. Esta é uma geração. Claro, essa realidade é que para mim não se alterou. Ou seja, aquilo que durante como antes tinhas os Henry Fords e tinhas todos os outros grandes que sempre foram crescendo com isso. Não ponho nada disso em causa. Apesar de tudo e nada há nuances. Mas enfim, não ponho nada disso em causa. Mas tal como até de repente toda a elite, toda a boa parte da elite, das Big Tech e não sei o que americanas, de repente terem descoberto que o caminho agora era este e portanto tinham todos que se vender e levaram lá a sua t-shirtzinha à tomada de posse e não sei o que mais. Até esse momento eu sei quais é que eram as críticas que lhes eram feitas e eu subscrevi-as. E portanto eu não deixei de o fazer por causa disso, porque o intuito é exatamente o mesmo, quer dizer, não há... eu não acredito na boa vontade de tipos como o Musk e não sei o quê. Portanto, eu acho que nós já tivemos aqui esta conversa sobre, de facto, o que é que está na origem disto tudo e o que é que o motiva. Isso para mim é importante. Não é só... Independentemente do resto. Posso lhe dar razão numas coisas, posso não dar razão noutras. Estou habituado a fazer isso com quase toda a gente de vários segmentos. Portanto, mas a mim interessa-me o porquê, interessa-me a motivação. Não, espera lá. O ponto não era esse. O ponto aqui é que a economia que vem aí não tem nada a ver com aquela que tinha de antes. O ponto é que a organização social de uma economia
forte no digital, forte na inteligência artificial, não tem rigorosamente nada a ver em termos criativos e em termos de produção de valor e de produtividade económica do que aquela economia dos últimos 30, 40 anos para as quais os países europeus, em nome dos quais os países europeus estão formados e organizados. É isto que eu estou a dizer, eu não estou a dizer... É óbvio que estão todos a tentar melhorar a suposição. O ponto não é esse. Sim, mas O ponto é que... mas tu achas que os europeus não são capazes de dar a volta? Se é um continente perdido? Não, se os europeus são capazes de dar... Não, não são. Tal como está neste momento, impossível. Por razões simples, nós já assistimos a isto no passado. Então, ok, vamos ser Tu invadidos. achas que é com... Não, pelo contrário. Achas que é com planos quinquenais que se resolve o crescimento económico? Não. Mas é que é literalmente isto que a União Europeia faz. Não é nada disso que eu estou... A solução económica... Eu não te estou a falar dos líderes europeus. Estou-te a perguntar relativamente à Europa, ao futuro disto. É que de repente nós às vezes estamos aqui a falar um bocado disto e de repente parece que vamos todos ser invadidos por qualquer coisa e que isto é um continente sem salvação, porque vai mergulhar tipo, nas trevas da África subsaariana. Não, mas tal como está, vai eventualmente atingir um momento de falência. É muito simples. Tu não podes ter tu não podes ter uma comunidade política economicamente organizada que seja competitiva no mercado internacional, salvo num regime totalitário como o chinês, e mesmo aí o sistema chinês está organizado de forma a permitir a inovação, coisa que o europeu não está. Certo, de acordo. Mas tu achas que é impossível isso acontecer? Não, nos atuais moldes... As estruturas atuais, não acredito. É impossível. Como é que é possível? A cristalização económica é um dado adquirido. Se não houver... Ouve lá, a partir do momento em que aquilo que os agentes políticos europeus entendem que resolve o problema económico da Europa é um pacote legislativo e um conjunto de atribuição de subsídios, está tudo dito. Porque para isto funcionar, nós temos que acreditar no socialismo. Isto era uma das críticas que eu fazia quando assumi que não ia votar PSD nas eleições europeias. Não disse a quem é que votava, mas disse que não iria votar no PSD. Porquê? Porque aquilo que a von der Leyen representa a nível europeu é o oposto de todo o discurso que o PSD alguma vez apresentou nos últimos 50 anos em Portugal. E eles só não dizem isto e só não assumem isto porque não podem, porque vivem de mão estendida da boa vontade dos líderes europeus. Porque, quer dizer, se a receita que a senhora von der Leyen tem para os europeus funcionasse, então, quer dizer, nós também tínhamos funcionado com os governos socialistas todos que tivemos. Mas não. A União Soviética também tinha funcionado. Mas não. Porque, quer dizer, há aqui um mínimo e aqui é que está o ponto. Aqui é que está o ponto. Aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, mal ou bem, gostem ou não gostem, economicamente é uma mudança absolutamente estrutural entre o Estado Federal e a relação que tem com a economia. É um ajuste. É um ajuste que os americanos, porque são uma democracia pujante, apesar de todos os entraves, incluindo democráticos ou antidemocráticos, mais corretamente dito, conseguiram fazer. Porque conseguiram libertar a sociedade civil e ter uma sociedade civil livre o suficiente para impor a sua vontade face ao governo e face ao Estado. Isso não existe na Europa nunca na vida. Tu nem sequer tens líderes europeus eleitos. A von der Leyen é eleita, consegues tirá-la de lá? Há uma moção de censura? Mas vais fazer... Como? Com quem? Isso não existe.
Nós não temos mecanismos para que a vontade popular, para que a sociedade se possa libertar do Estado. Pelo contrário, aquilo que está na cabeça desta gente toda, da direita à esquerda, é que de alguma maneira o Estado já deve moldar a sociedade. O Estado é que define o que é o bem e o mal para a sociedade. O Estado é que define o certificado de quem pode entrar e não pode entrar no restaurante. O Estado é que vai dar o kit de emergência para sobreviver face às crises que existem. O Estado é que vai garantir o bem e o mal nas redes sociais. O Estado é que vai garantir que não há notícias falsas. É neste paradigma que nós estamos. Nós estamos num paradigma mental de completa decomposição da sociedade civil e de triunfo de uma visão socialista, estatista, autoritária, perante a própria comunidade política. Mas essa não é a base da Europa dos últimos 200, 300 anos? Não é a base da Europa, era em parte, não era, por exemplo, no Reino Unido. É por bem, isso sim, mas da Europa continental, O Reino Unido um bocadinho diferente, mas da Europa continental. A Europa continental sempre foi mais centralizada por definição. Claro. Portugal, por exemplo, é um país que sempre foi centralizado por definição. Mas o ponto é que, antes, os europeus, de alguma maneira, podiam pagar este custo. Claro. Ou seja, o sistema, tal como estava implementado, era sustentável. Esse tempo está a acabar. E, portanto, a minha pergunta é, o que é que vai acontecer? Mas eu ando a fazer esta pergunta aqui no Linhas Direitas há anos. Verdade seja dita. O que é que vai acontecer quando não houver capacidade mais do sistema gerar qualquer espécie de resposta económica, há um mero declínio, se não for uma falência generalizada, e qual é que vai ser a resposta se não entrar numa espiral de autoritarismo ou de centralismo cada vez maior? Porque aquilo que os europeus neste momento, e por europeus entenda-se a bolha tecnocrata de Bruxelas, mas que depois transpira em narrativa, em termos mediáticos e para estes patetas, que não têm outro nome, que governam países como Portugal, porque acham que tudo o que se faz na Europa é bom. E, portanto, a mentalidade que está aqui é dar cada vez mais veneno a ver se desta vez resolve. Quer dizer, o problema... Nós temos uma União Europeia que nasceu de uma CEE, que todo o objetivo era ter um mercado livre. Era isto que significava, nos anos 80, a Europa, era aceder ao mercado livre. Tudo aquilo que hoje a Europa faz é garantir que esse mercado não é livre. A diferença é que não é livre de acordo com os ditames de cada Estado soberano, mas é não livre de acordo com os ditames do centralismo de Bruxelas. Mas isso ainda é pior, porque enquanto que o mercado fosse não livre, alicerçado nas não liberdades decretadas pelos sistemas nacionais, havia competitividade entre os diferentes sistemas nacionais. A partir do momento em que ela é centralizada ao nível europeu, então a homogeneização é completa. Não há competitividade. E se não há competitividade, então o que é que há? É aquilo que nós assistimos. É isto. Mas para mim o que é mais grave é que as pessoas que vivem dentro da bolha e que vivem dentro da narrativa mediática, e os comentadores e toda esta gente, acham que está tudo bem, porque partem do pressuposto completamente parolo e provinciano que lá fora aquilo que se faz é bom. E, portanto, depois copiam e imitam. Agora, aquilo que Portugal precisa de começar a pensar em fazer seriamente é como é que se vai adaptar, das duas uma, ao processo de estruturação forçada da própria União Europeia, força do embate com a realidade económica do mundo, portanto, uma espécie de uma falência, uma reestruturação forçada, ou, que é o mais provável, ou em alternativa, a se arrepiar caminho, se calhar por força de algumas mudanças de alguns governos mais avisados, que consigam gerar um processo de mudança a nível europeu significativo de ajuste à realidade tal como ela é,
a mudança que isso vai significar para Portugal também. Mas há alguém a pensar Portugal no mundo? Ou estão só preocupados com o PRR e os subsídios? É uma boa pergunta. Nós vamos para eleições legislativas, e não há um partido, um único, que tenha um cenário que diga o que Portugal deveria fazer para se afirmar no mundo em mudança e numa Europa em crise económica é isto. Ninguém. Estão todos preocupados a falar das vírgulas do orçamento, dos casos do primeiro-ministro, do boxe do líder da oposição, das coisas politicamente incorretas do André Ventura e sei lá mais do que é que eu estou a falar. E depois olhas para as listas de gente, quer dizer, completamente de outro planeta. Portanto, mais tarde ou mais cedo, sim, vão bater no muro. Vamos bater no muro. E infelizmente... ninguém está preparado para isso. E quem mais vai pagar, como eu não me canso sempre de dizer quando me ponho nestas rants aqui de linhas direitas, quem paga no fim é o mexilhão. Quem paga no fim é o mais pobre. A quem menos tem. Porque os maiores ajustes são sempre mais difíceis de pagar para quem não tem dinheiro nenhum. Como é óbvio. Mas eu acho que aí, nessa parte final do que tu dizes, eu até discordo um bocadinho. Eu acho que quem paga mais, os mais pobres já estão habituados e levam com os subsídios e arranja-se umas maneiras e daqui e dali. Eu acho que eu acho que é acima de tudo são os mais jovens. E esse é o problema que tu estás a assistir agora em Portugal. Apesar de eu sou imigrante e sempre sou imigrante há não sei quantos anos, entrando e saindo, mas tu vês uma geração nos 20 aos 30 anos a sair de um país, quer dizer, e são aqueles que poderiam levar o país para a frente, poderiam criar empresas, podiam ter ideias novas e que estão a fazê-lo na Alemanha, na Suécia, na França, por muito mal que estejam, e provavelmente vão começar a ir, se houver um programa nos Estados Unidos para atrair cérebros, porque parece-me a mim que isso vai acontecer, vai muita gente de Portugal e de outros países. Vai acontecer. Vítor, os doutorados técnicos, toda a gente, não é o pessoal da sociologia, são os grandes craques, que vão todos para lá e nós vamos perder uma geração, e aquilo, respondendo um bocadinho àquilo que tu perguntavas há pouco, não vai haver uma invasão, nós vamos perder muito nível de vida na Europa. Porque nós não conseguimos criar, nós não conseguimos empreender, tudo... Quer dizer, basta correr essa Europa, os Estados Unidos, tens uma ideia, vais ao Shark Tank, ainda agora apareceu uns senhores que criaram um refrigerante e por $200 mil que receberam e agora venderam a empresa por não sei quantos milhares de milhões, é um absurdo o que eles receberam, mas são essas coisas que na Europa não existem, porque na Europa vive-se de subsídios. E programas europeus de financiamento, criou-se nós falamos dos burocratas e tecnocratas de Bruxelas, mas depois a capilaridade que hoje existe por toda a Europa, a quantidade de gente que vive disso e os empregos que se criaram para toda essa estrutura, que é um custo enorme que poderia estar a ser usado para outras coisas. Desculpa lá, eu depois calmo porque eu estou farto de falar. Há outra coisa, que é a incerteza do que é que tu podes e não podes produzir. Claro. Aquilo que os europeus inventaram com esta treta do verde, que é um negócio, foi que não há nenhuma empresa na Europa que se ponha a produzir sem ter a certeza que, de alguma maneira, aquilo que vai estar a produzir vai ser permitido produzir daqui a uns anos pela regulação europeia. E não é só verdes, é os planos de cibersegurança, os RGPDs, é tudo e mais alguma coisa. Tu crias uma empresa e estás com uma série de regulações que te podem fechar a empresa com uma multa porque tu não ligaste, tu queres criar negócio, queres fazer lucro, queres fazer crescer a empresa e de repente aconteceu um ataque qualquer, tu não ligastes muito, não fizeste a denúncia, levas uma multa de 200 ou 300 mil euros. Pode acontecer. E isto diz-me, é permitir a criação de emprego, é permitir o desenvolvimento da Europa. Não é. É regulação, basicamente. Vítor, tu tens empresas em Portugal. Eu soube há pouco tempo de um caso em concreto, de uma pequena, média empresa,
que ficou insolvente porque tinha que pagar ao Estado o IRC, que eram 100 e tal, ou 200 mil euros, portanto, uma empresa pequena, isto quando tinha mais de 300 mil euros em IVA retido no Estado, porque o Estado Pois. não faz a correção entre o IVA Claro. e o IRC, ou o IRS dos cidadãos já agora. Certo? Isto é um pequeno exemplo. Tens o caso das... Portanto, o Estado devia, em IVA acumulado, mais à empresa do que a empresa devia em IRC ao Estado, e ainda assim ela ficou insolvente. Não, como tu tens os casos que já foi votado na Assembleia da República, que já devia ter sido implementado, das multas da brisa e das portagens. E as pessoas continuam com penhoras fiscais, continuam com tudo, porque o Estado não implementa aquilo que já foi decidido. Sim, Não é? mas isso nunca será também um ponto de campanha, porque os governos e quem tem a expectativa de governar, obviamente, também precisa do poder que a autoridade tributária tem neste momento, porque precisa de Claro. arrecadar receita, não é? Porque não há crescimento económico, Nuno Poças. Porque se Sim, mas- tivesse a crescer 6 e 7% ao ano, Tá bem, mas também não esta tens questão não se crescimento, colocava. mas também não tens crescimento económico se tivesse o Estado a funcionar desta maneira. exatamente. Ora Isto, bem, isto é uma pescadinha de rabo eu na diria boca, rápido, não por é? isso é que eu digo que isto não é sustentável, não é? Certo. Bom. Sim. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre, por exemplo, os candidatos. Não, eu tinha Tinham só aparecido, uma sim. pergunta, porque o Nuno já falou sobre isto 2 ou 3 vezes. O que é que se passa com o Pedro Nuno Santos e o boxe? Pois eu também, não percebi. É assim, esse cara agora não tem feito, mas ele ele faz boxe e fazia uns vídeos no TikTok a dar murros em gajos e em bater coisas e fazer exercícios e tal. Mas isso era antes, quando ele era forte, que era antes de ser Era um líder gajo do PS. pragmático. Eu acho, que Era ele desde, pragmático. eu acho que ele, desde que é líder do PS, abandonou o boxe e dedica-se, não sei, aos dardos ou uma coisa assim mais... Badminton. Badminton, acho que badminton é bom, é mais gracioso e, e Nada contra o badminton. precisa menos nível de testosterona, para mais graciosidade. E só o bailado. Muito bem, então se vocês não têm mais nada para dizer desta semana e do começo das atividades para as próximas legislativas, acho que as próximas semanas vão ser interessantes para discutir isso. Vamos às linhas direitas antes de nos despedir. Nuno Poças. Eu ia para o Nuno Loureiro, mas ele pediu para que sejas o primeiro. Portanto, Olha, obrigado por me denunciar. Não, mas foi por cortesia. Não, claro. não é, Por educação. não é por ele não ter Educação. linha, não é por ele não ter linha. Não que é uma por eu estar coisa agora que, aqui a olhar assim, para que o... nunca aconteceu a ninguém Para o para chegar a esta hora e não ter linha. Eu ia deixar aqui uma nota só relativamente ao pouco de substancial que se tem discutido na campanha, além enfim, todas as conversas e dos casos e casinhos e o primeiro-ministro e não sei o quê, que entretanto foi ao Gocha explicar já agora, foi-se vitimizar mais um bocadinho, na verdade, e é muito interessante que alguém que teve tantas semanas a enrolar para não dar explicações nenhumas, que faça uma comissão parlamentar de inquérito e uma moção de censura, avançou com uma moção de confiança, que não deu propriamente uma entrevista de fundo sobre tudo isto e de repente foi, imagine-se, ao Manuel Luís Gocha, que é onde as coisas contam de facto. Correto. E onde estão as velhinhas deste país que votam a ver televisão. E foi lá dizer, na verdade, uma coisa muito simples, que alguns ingênuos como eu andou a dizer desde o início, que era, bom, eu na verdade se tivesse cedido as cotas aos meus filhos, nada disto se tinha levantado. E afinal ele parece que sabia, mas enfim, mas a estratégia está em marcha. Mas dizia eu no início, portanto, para fugir aqui um bocadinho a isto, tem-se discutido muito pouca substância e muito pouca política no sentido de policy. Mas, entretanto, apareceram os lucros da Caixa Geral de Depósitos e o Pedro Nuno Santos sugeriu que o dinheiro fosse basicamente despachado para as autarquias construírem mais habitação pública. O André Ventura sugeriu que os lucros
até da banca em geral, mas imagino que seja sobre a Caixa Geral de Depósitos, serviço para apoiar rendas e crédito à habitação. E a Mariana Mortágua, porque é naturalmente mais, como é que eu ia dizer, tem uma inteligência artificial superior à dos outros dois. Sugeriu, também aproveitou aqui a onda desta questão da habitação para sugerir tetos máximos às rendas, ou tetos, como se escreve agora. Bem, eu sou do tempo em que tetos eram outras coisas. Mas, e portanto, são aqui três grandes hipóteses, de facto, que não deixam de... Na verdade não surpreendem, mas que eu acho que dão um bocadinho uma pincelada para se perceber de facto qual é que vai ser o tom disto. Enfim, estávamos aqui a falar sobre isto há 1 hora e qualquer coisa, mas de facto é notável que, e neste caso estamos a falar de partidos à esquerda e à direita, que o estatismo permaneça, que não se tenha sequer sugerido alguma coisa um bocadinho fora disto, e depois de tanto tempo, tantos anos até a discutir habitação, e o problema da habitação, e a crise da habitação, e não sei o quê, na verdade todas as reivindicações de quem constrói casas neste país nunca foram atendidas, nomeadamente a redução do IVA da construção, e a eliminação de burocracias efetivas, e portanto as coisas mantêm-se mais ou menos na mesma, até com algumas agravantes, porque, por exemplo, agora vou dizer isto só para terminar, acho que tenho ideia que neste último ano as coisas acabaram por não ficar clarificadas nesse sentido, em que basicamente agora se considera que construção nova em terrenos urbanos, enfim, um sítio onde já teve lá qualquer coisa e foi demolida, não é considerada reabilitação urbana e, portanto, não tem sequer direito ao IVA a 6% e paga 23%. E, portanto, no final, quem paga isto tudo é o consumidor final, e as coisas assim permanecem. Portanto, até 18 de maio isto vai ser ótimo. Muito bem. A minha linha direita vai para os resultados de 2 empresas portuguesas. Muito interessante. Não se ouviu falar muito porque os lucros caíram, mas a verdade é que estas 2 empresas cresceram. A primeira é o Grupo Jerónimo Martins, que eu já falei aqui o ano passado, que cresceu mais 10%, já não fez 30 mil milhões, fez 33 mil milhões, quase tudo na Polónia, grande parte é na Polónia, apesar de se falar muito no Pingo Doce e no Recheio, continua a crescer. O grande plano deles agora é entrar na Eslováquia. Então, temos um grupo português que já se bate e devia ser melhor tratado pelos políticos e pelas pessoas, pelos opinion makers do país. O outro é o Grupo CTT, finalmente chegou aos 1.000 milhões, acima de tudo pelo mercado espanhol, onde continua a crescer, num mercado que não era o seu mercado tradicional, na parte de Correio Express, entrou por aí, e o interessante é fazer a comparação aos resultados dos Correios espanhóis, que ainda continuam a ser públicos, enquanto o TTT portugueses, que hoje são Correios, do CTT, o telégrafo e o telefone já não existem, dedicou-se, forçou um novo mercado, novas áreas, a banca, teve lucros. Os Correios tradicionais espanhóis tiveram mais um ano terrível de prejuízos. E, portanto, bom, é interessante ver muita gente ainda criticar a privatização desse grupo. A verdade é que eles continuam a ter lucros, continuam a pagar impostos, continuam a crescer, continuam a manter empregos, continuam a manter balcões que só sobrevivem porque há novas áreas de negócio, e é aí menos Estado, mais empresas, mais serviços privatizados. Nuno Lebreiro, a tua linha. Olha, a minha linha, que eu estava aqui à procura, mas estava à procura, enfim, de uma coisa que depois não desse para ser muito... para elaborar muito, mas ocorreu-me falar do Grok. Pode parecer uma escapatória, mas não é, porque eu de facto tenho vindo, não sei qual é que é a vossa experiência com inteligência artificial, mas eu tenho comecei nas últimas semanas a utilizar o Grok do Twitter,
E, de facto, estou Eu estou a imaginar as tuas discussões com o Grok. Não tenho discussões, não tenho discussões nenhumas com o Grok, porque eu não sou parvo, não me ponho a discutir com o robô. Mas tenho utilizado um bocado como assistente. Portanto, coisas que eu, para fazer um artigo, para fazer qualquer coisa que eu estou à procura, etc., que iria fazer que demoraria algum tempo a fazer a pesquisa, a fazer alguns cálculos, etc., não sei o quê, de facto, quer dizer, utilizando estas ferramentas de inteligência artificial como uma espécie de assistente, é um assistente com quem conversamos e a quem pedimos coisas, e que parecem feitas e muito bem feitas. Eu, em termos de académicos, acho que ainda não estará lá, ainda nem sequer me dei ao trabalho de experimentar, porque não tenho capacidade para isso, mas a breve trecho, tudo o que sejam funções de pesquisa, a função do estagiário, a função do estagiário, eu acho que a função do estagiário neste momento está comida pela inteligência artificial. Não está ainda, porque a sociedade não se adaptou a esta realidade, mas no prazo de 1 ano, 2 anos, não há nada que um estagiário faça que não possa ser feito pela inteligência artificial. E depois, se dermos mais 1 ano ou 2 a seguir, rapidamente vamos entrar num conjunto de tarefas que vão ser ameaçadas de facto por esta revolução que vem aí. Porque, e quando tu começas a utilizar e vês o quão mais prático, o quão mais evoluído é do que uma Google Search, se nós pensarmos no impacto que uma Google Search e uma Google teve na produtividade da sociedade e na economia internacional, não é difícil de perceber que, quanto mais não fosse só por isso, já seria um impacto muito grande económico e social ao longo dos próximos anos. Mas estes assistentes de inteligência artificial não são só isso, são muito mais do que isso. E quando eu olho para a sociedade um bocadinho como um todo e vejo cada vez mais nas diferentes funções, quer dizer, um mar de estagiários, não é no sentido de que são todos estagiários, mas no sentido de pouco espírito crítico, de não ter capacidade de pensamento independente, de fazer aquilo que é suposto ser feito porque os outros estão a fazer. Estou a pensar, por exemplo, na classe jornalística, no jornalismo de investigação, em grande medida. Quer dizer, todas estas funções, mesmo coisas como na área da música, que, como eu tenho estado aqui a brincar com coisas para linhas direitas, na área das imagens, desenvolvimento de software. Em tudo isso, aquilo que está a acontecer a cada novo upgrade que aparece, quer nestes assistentes como o Grok, quer em programas como o Suno, quer outro tipo de programas que estão a acontecer com a inteligência artificial, há de facto aqui uma revolução que está a acontecer na prática. E isso vai ter um impacto muito grande, porque há muita gente neste momento que sobrevive já nesta economia periclitante com empregos e com funções que vão deixar, por simplesmente, de existir, porque se vão tornar supérfluas. E, portanto, também por aí é preciso perceber que vem aí um iceberg enorme. E, contrariamente, e é isto que me tira sinceramente do sério, não são programas estatais, não é decorar mais uma página de um livro que vai resolver este problema. Quem vai ter lugar
produtivo neste novo mundo que se está a formar são as pessoas com capacidade de pensamento crítico, com capacidade de trabalho independente, com capacidade de produção independente, que vão utilizar estas ferramentas para rapidamente chegar ao nível daquilo que antes apenas grandes empresas conseguiam fazer. Portanto, antes apenas grandes empresas conseguiam ter uma capacidade de trabalho brutal porque tinham não sei quantos estagiários. Só grandes empresas conseguiam fazer jingles e coisas que sejam interessantes em termos de merchandising, em termos de marketing, porque só eles tinham recursos para fazer isso. Isto vai trazer uma democratização enorme, ao mesmo tempo que traz um risco muito grande. Mas nós estamos, e termino, juntando com um bocadinho aquilo que eu dizia antes, o caminho que nós temos seguido na educação e social tem sido o oposto daquilo que tem que ser feito. Aquilo que é preciso fazer para preparar estas novas gerações para o que vem aí a seguir é terem a capacidade de navegar criticamente pela sua própria cabeça, ter estes instrumentos críticos para navegar as águas tumultuosas que vêm aí e perceber que apenas e cada um de nós terá a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Eu acho que isso é fundamental e, portanto, nós vamos ter que pôr a nossa carteira onde pomos a nossa boca, porque é o mundo que vem aí. É um mundo muito diferente daquele que nós tivemos e que os nossos pais tiveram, seguramente. Muito bem, depois destes pensamentos sobre a inteligência artificial do Grok, da Mariana Mortágua, chegamos assim ao fim. Antes de relembrar que temos nas nossas redes sociais, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram e muitos outros, no Facebook também tem inteligência artificial, e portanto podem nos contactar por ali, podem ver os nossos vídeos no Spotify, no YouTube. Estamos sempre aqui e voltamos para a semana. Muito obrigado. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast Sensação da Direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.